Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Oh Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus Pai, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Manifesta a Tua glória em nossas vidas, revelando a Tua palavra. Eu recebo que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Eu recebo que Tu és poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Manifesta a Tua glória em nossas vidas, revelando a Tua palavra, Senhor, que é o que eu preciso. O Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. E eis-me aqui, me submetendo a Ti, a Tua vontade, a Tua soberania, para que haja revelação da Tua palavra, pois só assim ela não voltará para o Senhor vazia. Revela, Senhor, a Tua graça, revela, Senhor, a Tua palavra. Como Samuel, nós dizemos hoje: fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Queremos ouvir a Tua voz. Pode ser através de mim, Senhor, mas a Tua voz, oh Espírito Santo, que é poderoso para fazer além daquilo que eu peço e penso, segundo o seu poder que opera em nós. Digam comigo assim: eu creio, por isso eu falo. Haverá uma palavra profética nessa noite, que me será revelada, que me será liberada. Deus falará comigo às claras, pois Deus não é Deus de confusão. Eu creio, por isso eu falo. Haverá uma palavra profética para a minha vida, e eu serei transformado em uma outra pessoa, porque está escrito que somos transformados de glória em glória. Amém. Graça e paz aos anjos do Senhor, amém? Vós sois deuses, amém? Glória a Deus pelas suas vidas. Podem se assentar em nome de Jesus. A todos que estão ao vivo agora, pelo YouTube, pelo Facebook, aos que estão pela Rádio MGA Online, aos que estão no nosso site, graçaapostolado.com, aos que estão ao vivo agora, graça e paz a todos, em todos os lugares, porque eu não sou onisciente. Eu sei de alguns lugares, não de todos os lugares, onde estão as ovelhas agora ao vivo, ouvindo e recebendo apostolado. Então, aonde estiverem as ovelhas do Senhor, anjos estejam em vosso favor. Para a glória de Deus, graça e paz. Amém? Tem Bíblia aí? Ezequiel capítulo 47. Há uma palavra profética. A palavra profética é o modo que Deus usa para falar conosco, com a igreja coletiva, com você pessoalmente, individualmente. A palavra profética é como Deus fala, é o modo de Deus se expressar. Eu, andreense, paulista, brasileiro, falo por origem natal a língua portuguesa. Os que nasceram na Inglaterra, na Irlanda, nos Estados Unidos, falam o inglês. Mas Deus não fala inglês e nem fala português, uma vez que Ele entende o inglês e entende o português. Mas Deus não fala inglês nem fala português. Deus fala de um modo profético.
Eu preciso que você entenda isso. Essa igreja é profética. E tem que ser. Esse ministério é profético e tem que ser, porque senão Jó 42, 1. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas aí tudo mudou. Mas agora de contigo andar. Uma coisa é ouvir falar de Deus, que é o que a religião faz. Ela fala de Deus. Outra coisa é ver Deus em nossas vidas. A Ele. Então Deus não fala inglês. Está claro ou não está claro? Deus não fala português. Deus não fala castelhano. Deus não fala alemão. Todavia Ele entende todas as línguas. Ele é o pai da sabedoria. Tem caneta aí? A linguagem de Deus, você precisa saber disso de cor e salteado, como você sabe o seu endereço, o seu nome. A linguagem de Deus é profética. Antes do Ezequiel, Paulo disse algo, o Espírito Santo está me fazendo lembrar. Vamos lá em Coríntios 14. Deixa o Ezequiel aberto aí que eu já volto aí. Aliás, para começar, né? Para começar eu já volto aí. Vamos lá em 1 Coríntios 14. Para deixar claro cada vez mais que Deus fala de um modo profético. Como é que Deus fala? Todos têm que entender isso. Se você vai na Inglaterra, você não pode achar ruim que a pessoa fale inglês. Ele nasceu lá. Ele está com 60 anos. Você quer que ele fale o quê? Ele nasceu na Inglaterra. Ele ia falar inglês. Ah, mas eu não entendo nada. Não, isso é outro assunto. Mas ele fala inglês porque ele nasceu lá. E assim como eu falo em português porque eu nasci aqui. E assim como Deus tem a linguagem dele. Deus não fala inglês. Ele entende inglês. Deus não fala português. Ele entende português. O modo de Deus falar é um modo profético, por revelação. Eu já entendi isso há anos. O modo de Deus falar é um modo profético, vírgula, por revelação. Ele habita em você. Por que ele habita em você? Já para você entender o que ele fala. Está me entendendo? Estou falando. Vamos ver quem entendeu. Por que Deus habita em você? Para você? Para entender o que ele fala. Por que os filhos da perdição não entendem? Porque Deus não habita neles. Está claro ou não está claro? Por isso Marcos 4:11. Para que vendo, vejam e não percebem. Ouvindo, ouçam e não entendam. Claro que não vai entender, Deus não habita neles. Mas vocês entendem. Porque Ele habita em vocês. Por que Ele habita em vocês? Para que vocês entendam Ele. Isso aqui é um modo profético de falar de Deus. Quem está entendendo? Eu poderia chegar aqui e começar a falar de Deus. Deus é bom, é verdade. Deus criou os céus e a terra, é verdade. Não, mas eu não estou falando de um modo... 1 Coríntios 2, essa sabedoria humana. Eu estou falando de Deus de um modo profético. Então ou você entende ou você não entende. E para você entender, você precisa do Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em você, por isso Romanos 8, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Verso 9, se alguém não tem o Espírito de Deus, então não é dele. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Diga, papai! Glória! Dá mais som aqui, ó. 1 Coríntios 14. Olha lá, ó. Olha aqui. Um mover profético. 1 Coríntios 14. Quem já achou, diga amém. Versículo 22. Você quer ver como que Deus fala de um modo profético? Paulo falou isso. 1 Coríntios 14, 22. De sorte que as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes.
Portanto, você quer ver o modo profético? Portanto, verso 23. Portanto, se toda a igreja se congregar em um lugar e todos falarem em línguas e entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão que estáis loucos? Porque eles não vão entender nada, né? Verso 24. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou incrédulo entrar, por todos é convencido, por todos é julgado. Quer ver a prova que Deus fala de um modo profético? Verso 25. Os segredos do seu coração. Eu não sei da sua vida. Eu não sei da sua vida. Às vezes nem sei onde você mora. Quem aqui já chegou no ministério, no culto, e Deus falou diretamente com você, faltou falar seu nome? Quem aqui? Mas eu não conheço seu coração. Então não foi eu que falei? Diga, Deus fala de um modo profético. Olha o verso 25. Coríntios 14, 25. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, reconhecendo, lançando-se o seu rosto, adorará quem? A Deus. Por quê? Declarando que Deus está verdadeiramente entre nós. É a prova. É a prova que Deus está entre nós, quando Ele fala de um modo profético. É a diferença do mover para a religião. O que eu falei? Vai na religião para você ver como que é. Falam de Deus, fala ou não fala, mas não há um mover. Os segredos do seu coração não ficam manifestos, porque não há um mover. Apenas fala de Deus. É só uma filosofia. O que é filosofia? É uma sabedoria humana que se aprende com os homens. Fala bonito, uma boa oratória, uma boa dicção. Isso é humano. Educado, uma pessoa educada, isso é humano. Eu não sei se eu sou educado. Eu não sei se eu sou gentil. Não sei como você pensa de mim. Por vezes bruto, grosso, ogro, não sei. Eu só sei de uma coisa: Deus fala pela minha boca. Isso talvez seja um defeito profético, porque Moisés tinha defeitos de língua, pesado, Jeremias também, e eu não sou diferente. Talvez os cultos, né? Ele fala de um modo meio chulo. Irmão, se é chulo, eu não sei. Eu sei que Deus fala pela minha boca. Por que eu sei disso? Por causa do verso 25. Que os segredos do seu coração já ficaram manifestos várias vezes aqui no MGE. Os segredos do seu coração já ficaram manifestos várias vezes que você ouve essas mensagens. Pela rádio, pelo site, aqui ao vivo. Que fique claro para toda a terra, não só para a igreja. Esse é o modo que Deus fala. Deus pode usar uma mula, um jumento, alguém que use a língua portuguesa ou inglesa, Ele pode usar, não tem problema. Ele pode usar, mas Ele sempre falará de um modo profético. Se você entendeu agora sim, Ezequiel 47. Se você entendeu agora sim, Ezequiel 47. O tema, por favor, Jaque. Qual o tema, Jaque? Já virou um jargão, né? Qual o tema, Jaque? Hoje está amarelo. O rio purificador. Em outras palavras, o rio que purifica. O rio que restaura. O rio que ajuda. O rio que faz bem. O rio que dá vida. O rio que cura a doença. O rio que transforma. Apóstolo, onde que é esse rio? Que eu preciso ser transformado. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser curada. O rio que prospera. Eu preciso prosperar. Onde é esse rio? Fala-me, que eu irei, custe o que me custar, perto ou longe. É o que falaram em 2 Reis 5 para o Naamã. Os filhos de Naamã falaram: pai, mas ele mandou você mergulhar nesse... Não tem problema. Se fosse mais longe, você não iria? Porque o Naamã era leproso. Falou. O filho falou: pai,
O profeta mandou você mergulhar nesse rio. Mergulhe e dá glória a Deus, fica quieto, porque se fosse mais longe você iria. Apesar de ter pessoas que vêm de longe mergulhar nesse rio aqui. Né, pastor Helena? De uma coisa eu sei, irmão. Quem bebe das águas deste rio que passa aqui no MGA, não tem como ser a mesma pessoa. Por isso que as pessoas vêm de longe. A pastora Helena vem de longe, mas é perto, que é São Paulo ainda, é Brasil. Nesse rio já veio pessoas de Washington, Estados Unidos. Já veio da Espanha. Já veio da Angola, Moçambique e África. Nesse rio já veio pessoas de longe. Uma vez uma mulher estava em Israel. Não, ela não era paupérrima, mendiga. Embaixadora da Angola em Israel. Uma mulher nobre. De madrugada na casa dela, navegando na internet, digitou no Google, Reino de Deus. Ela está em Israel. Nem sei que ela existe, mas Deus é onisciente. Sabe onde é Israel? Ela é uma embaixadora da Angola em Israel. Pessoa nobre. 2:30 da manhã, navegando na internet, digitou no Google a palavra Reino de Deus. Os anjos do Google jogou ela para o site do Ministério Graça e Apostolado. E ela abriu a apostila, o Reino de Deus versus Paraíso. Lá em Israel, eu não estou sabendo de nada. E começou a ler a apostila e a graça começou a ser revelada para ela. Isso era numa sexta-feira. Quando é no sábado de manhã, eu estou fazendo caminhada com a pastora, meu celular toca. Fazendo caminhada, o celular tocando. Fazendo caminhada, o celular tocando. Olhei assim, falei, não conheço esse número, quem é esse número aqui? E fazendo caminhada, e às vezes estava correndo, suando, e o celular tocando. Parei, deixa eu ver quem que é. Apóstolo! Essa língua aí é uma língua angolana, porque na Angola se fala português, igual em Portugal. Só que não o nosso português, é um português, apóstolo! É diferente o português, mas você sabe que é português. Quem está falando? Eu estou aqui na embaixada da Angola em Israel. Ô, abençoada, o que eu posso te ajudar? Eu não estou sabendo de nada. E Deus já tinha revelado para ela a graça. Eu não estou sabendo de nada. Deus mandou eu ir até você. Onde é que você está? Parei de fazer caminhada. Eu estou em Santo André, São Paulo, Brasil. Não tem problema, Deus mandou eu ir até você. Pegou o avião, veio parar aqui na MGA, Santo André. Olha, irmãos, quer saber de uma coisa? Se Deus não falar comigo, eu prefiro morrer e ir embora dessa vida. Porque não teria mais nenhum sentido dizer que sou crente, que sou cristão, que eu creio na Bíblia. Não teria mais nenhum sentido. Não teria mais nenhum sentido. Eu congregar e Deus não falar comigo. Eu orar e Deus não falar comigo. Eu ler a Bíblia e Deus não falar comigo. Não teria mais nenhum sentido. Eu dizer que eu sou um crente, eu dizer que eu sou um cristão, eu dizer que sou um filho de Deus, eu falar que eu sou abençoado, que eu sou salvo. Se Ele não fala comigo, não tem nenhum sentido. É só uma religião que fala de Deus. Como muitas incontáveis. Por isso que antes de ministrar eu oro, para que Deus fale com você, assim como Ele fala comigo. Segundo a sua graça. Qual o tema, Jaque? O rio que restaura, que purifica, que transforma. Não é o pastor que transforma, não é o apóstolo. Não é a minha oração. Não foi Naamã que restaurou a lepra de... Não foi o profeta que restaurou a lepra de Naamã. Não foi o profeta que restaurou a lepra de Naamã. Não foi o profeta que fez as vasilhas se encherem de azeite. Não foi. Foi o Deus do profeta, não o profeta.
Ezequiel 47, por favor. Todo esse prefácio é para você entender que Deus fala de um modo profético. Jó 33, ele fala hora de um modo, hora de outro. Aos ouvidos, em sonho. Ele é Deus, ele fala do jeito que ele quiser. Quem pode falar amém? Jó 33:14 é só umas experiências que Jó teve. Mas isso não é verdade absoluta. É verdade, mas não absoluta. Porque Paulo disse em Efésios 3:20 que ele faz infinitamente além. Então ele fala por sonho, ele fala de um modo profético, ele fala no ouvido, ele fala face to face, cara a cara, ele fala pelo profeta, ele fala do jeito que ele quiser falar. Samuel estava dormindo e Deus falou: Samuel. Moisés foi na frente de um capim pegando fogo e uma voz audível disse: Moisés, eu sou o Deus de teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Como que ele sabe o meu nome? Claro que ele sabe o seu nome, ele te criou. Ele sabe onde você mora. Ele sabe tudo sobre você, ele está em você. Ezequiel 47, versículo 1. Ezequiel 47. Depois disto, tem caneta aí? Sublinha: me fez voltar. Ezequiel está falando de Deus, tá? Ezequiel 47, verso 1. Depois disso, me fez voltar. Você precisa entender o modo profético de Deus falar, de um profeta se expressar. Não foi o Ezequiel que voltou, Deus lhe fez voltar. Amém. Você lembra que Paulo disse: não sois de vós mesmos? Quem lembra disso? Então não é o Ezequiel que voltou porque ele quis voltar. Não é o Ezequiel que foi porque ele quis ir. Por favor, Ezequiel 37, abre aí, 10 capítulos atrás. Já começa por aí a lição de hoje. Você tem que entender o mover de Deus. Você tem que saber quando é você e quando é Deus. Eu vou comprar uma pizza, aí é você. Nossa, mas eu estou com uma inquietação aqui. O que foi? Eu tenho que comprar uma pizza. Por quê? Eu não sei, eu estou sentindo que eu tenho que comprar uma pizza. Mas eu nem gosto de pizza. Eu também não gosto, mas eu estou sentindo uma coisa que eu tenho que ir lá comprar uma pizza. Ué, o que é isso aí? Não sei, vai lá comprar pizza. Eu fui. Quando fui lá comprar a pizza, a atendente do balcão: pois não, abençoada. Abençoada? Por que você falou abençoada? Aí começa: olha, você é salvo pela graça. Aí você vai entender por que você teve vontade de comprar uma pizza. Glória a Deus. É assim, irmão. Ou você está esquecendo que Deus habita em você? Você está achando que Ele está lá no céu? Ou só no céu? Ele habita em você, irmão. Atos 28. Nele existimos e nos movemos. Lê a Bíblia. Ele te leva para cá, Ele te traz de volta, Ele faz você ficar, Ele te leva, Lê a Bíblia. Ezequiel 37. Eu já volto no 47 já. Ezequiel 37, verso 1. Veio a minha palavra do Senhor, tu filho do... Ezequiel, verso 1, 37, 1. Veio a minha palavra do Senhor, e Ele me levou no Espírito. Eu estava quieto, não estava sabendo de nada. Quando eu fui ver, Ele me levou. Como é que Ele pode me levar sem perguntar se eu quero ir? É porque a resposta está com Paulo. Porque não sois de vós mesmos, fosse comprado por bom preço. Ele te leva para onde Ele quiser. Pode aplaudir, que Ele te leva onde Ele quiser. Você é dele. Você é dele. Ele te leva para onde Ele quer. Está escrito que Ele muda o coração do rei para onde Ele quer. Ele te leva para cá, Ele te leva para lá. Ele faz você ir, Ele faz você voltar. Ele faz você ficar parado. Ele faz você falar, Ele faz você não falar. Você quer falar, mas não consegue falar. Não sai, não tem força para falar. Hoje eu estou conseguindo gesticular. Domingo passado eu estava preso aqui, não conseguia sair daqui. E eu querendo sair, não saía. Se eu saísse, eu ia cair. Eu ia cair porque eu não tinha força. Eu estava encostado, estava debruçado. Debruçado eu estava.
Eu não era louco de vir aqui fazer assim, ó. Agora eu estou conseguindo hoje. Uma outra unção. Uma outra unção. Mas eu estava debruçado. Os olhos pior que olho de japonês, não abria. Não conseguia, nem com óculos não conseguia. As palavras não saíam. A vontade era só de falar em línguas e glorificar a Deus. A vontade era outra. Mas eu tinha que fazer a vontade dele. Então uma luta interna. Falo em línguas e edifico a mim mesmo ou edifico a igreja? Aí eu lembrei do que Paulo disse: olha, é melhor você falar 5 palavras que edifica do que 10.000 em línguas. Mas eu fiquei aqui. Uma luta que você nem imagina. Esse ministério é como que um seminário. E eu, como um mestre na palavra, um professor, eu preciso que você me entenda. Eu preciso que você coma do que eu como. Eu preciso que você experimente do que eu experimento. Eu preciso que você tenha experiências como eu tenho. Se você tiver a experiência como eu tenho, aí sim você vai me entender de fato, de verdade. Só tu és santo, Senhor. Primeira vez que eu vi um profeta na minha vida. Primeira vez que eu vi um profeta na minha vida. Meus olhos nem piscavam. Parecia que eu estava vendo um fantasma, não sei. Eu não imaginei que eu ia ver aquilo. Eu só fui na igreja, eu não sabia que quando eu cheguei lá eu vi um profeta. Eu fiquei sem palavra, eu não sei te explicar como eu fiquei. Eu só sabia que eu queria aquilo. Eu só sabia isso. E eu vou pagar o preço que tiver que pagar. E o profeta morava longe. Eu falei, não quero saber. Eu vou atrás dele. Por isso que a pastora Helena vem de longe, né? Eu acho que a visão é a mesma. Porque senão, da sua casa até aqui, em quantas igrejas você não passa? Duvido que na sua rua, na rua de trás, não tem uma igreja lá para você ir. Mas há um mover. Ezequiel 37:1. Ele me levou no Espírito. Verso 2. Ele me fez andar. Pô, mas eu não quero andar. Não quero. Ele te faz andar. Ele te leva. Ele te traz. Você vem de São Paulo, ela veio de Israel. A outra veio da Angola. A outra veio da Espanha. Glória a Deus pelos que são movidos pelo Espírito de Deus. Paulo disse, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse é o sinal, é a prova. Vamos voltar no meu assunto, Ezequiel 47. Ezequiel 47. O rio purificador. Onde é esse rio, pastor? Eu vou falar. Ezequiel 47, verso 1. Depois disso me fez voltar à entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Eu não estava sabendo de nada. Verso 2, ele me levou. Sublinha aí. Que Deus te leve. Que Deus te traga. Que Deus se mova em sua vida. Que Deus te leve, que Deus te traga, que Deus fale pela sua boca, que Deus cure as pessoas pelas suas mãos, pela sua oração. Não sou eu, não é você, é Deus em nós. Ezequiel 47, versículo 2. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e corriam as águas ao lado direito. Para aí. O Espírito Santo mandou falar algo. Tem caneta aí? Como discernir a palavra profética? Essa é a pergunta. Porque você vai ler a Bíblia, tem história na Bíblia.
Eu fui 3 passos à direita, depois ele me levou para fora. Isso é história, isso não me interessa nada. Se foi para dentro, para fora, se é para dentro ou para esquerda. Isso não me interessa nada. Mas o que o Espírito Santo quer falar é o seguinte: no meio dessas letras aí que tem história, há uma palavra profética. Parece que Deus quer despistar alguns. Lá em Marcos 4:11, eu sei quem é esses alguns. Está me entendendo? Parece que ele quer despistar. Sabe assim, Ô Marcos, vem aqui. Aí mais pessoas ouvem e vão querer ir junto. Só que ele só quer que o Marcos vá. Aí quando o Marcos está indo, as pessoas vão seguindo o Marcos. Aí ele pega e começa a despistar. E as pessoas se perdem. E só o Marcos vai até ele. Parece que é mais ou menos assim. Para que vendo, vejam e não percebam. Está vendo, mas não está percebendo. Está ouvindo, mas não está entendendo. Interessante esse negócio de Deus despistar. Porque eu estou lendo letra aqui que não tem nada a ver. Verso 3. Ezequiel 47:3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados. Tem caneta aí? E me fez passar pelas águas. Domingo passado, quando eu cheguei aqui, acabou o louvor, fui me trocar. Quando eu cheguei do lado do Davis, eu acho que o Davis ficou até assustado comigo, não sei. Falei para ele assim: estou com vontade de dormir, os olhos fechados, não abria não abria. Lembra, Davis? Você não ficou assustado não? O que você pensou, hein? Nossa, pastor, ele estava bom até agora o olho não consegue abrir. E eu estava do lado dele, eu falei assim: estou com vontade de dormir. Falei para o Ronaldo ficou meio assustado. Eu subi aqui com os olhos fechados, não conseguia abrir o olho. Não conseguia. Fiquei de frente para vocês, não conseguia abrir. O olho não conseguia abrir o olho. O olho não abria. Eu queria ir para o céu, eu queria ir para o paraíso. Foi difícil pregar. Porque eu queria outra coisa. Eu queria ir embora. Tamanha era a unção, o prazer, a glória. Eu queria ir passar para o lado de lá. Mas eu estou aqui ainda. Estava gostoso, o olho não abria. Aquela glória. Aquela unção. Aquela presença. Ezequiel 47, versículo 3. Ele me fez passar pelas águas. Como é que ele te faz passar pelas águas? Quando você vai ver, você já está já está passando pelas águas. Você sabe quantos testemunhos eu já ouvi de pastores, de pessoas que me falam assim, me ligam, mandam WhatsApp, mandam e-mail, e falam assim: eu estava mexendo na internet, no YouTube, de repente eu vi você. Teve um pastor que falou: não, esse eu não vou ouvir não quero nem ouvir esse aí. E passou um dia, passou uma semana, e ele mexeu de novo, viu, e ele: não, não vou ouvir não. Aí eu vou ouvir para ver o que ele está falando. Nunca mais parou de ouvir. Hoje está debaixo do apostolado. É o Espírito Santo que levou ele. Não parou mais de ouvir, de assistir. Assiste 3, 4, 5 mensagens por dia. Isso porque eu não queria, hein? Você sabe quantas vezes eu já ouvi isso? De mulher, de homem, de jovem, de velho, de casado, de solteiro. Você sabe quantas vezes que eu já ouvi? De pessoas que me ligam, que falam que eu estava mexendo aqui, quando eu fui ver, caiu em você. Quando eu fui ver, e comecei, e ele me levou e ia passar pelas águas. Não é em vão, não é à toa que eu canto: há um mover de Deus em nosso meio, há um mover de Deus sobre nós, é o Espírito Santo manifesto. É a sua glória e o seu poder. Eu vou te contar como que eu fiz essa música. Era um culto de oração e os irmãos começaram a orar, os intercessores oraram aqui. E eu estava trabalhando, cheguei atrasado. O culto acho que era 7h30, cheguei 8 e pouco, então cheguei atrasado. Quando eu entrei aqui, estava uma turma aqui, uns 20, uma roda. Lá da porta eu vi, estava um pampeiro,
um mover, parecia que tinha caído um balão aqui, eu não sei, uma roda, e todo mundo assim. E aí me veio uma revelação: há um cetro de equidade neste ministério. Lá de longe eu vi aquele mover, aquela roda, mas pegando fogo, aquele fervor. Aí eu comecei: há um mover de Deus em nosso meio, há um mover de Deus sobre nós. Foi fácil discernir. Aí eu cantei: é o Espírito Santo manifesto, é a sua glória e o seu poder. Foi assim que eu fiz essa música. Porque havia um mover. Quando eu cheguei aqui, havia uma manifestação divina, sobrenatural. Eu tenho uma mensagem, está no nosso canal: não abra mão da presença de Deus. O que eu falei? Diga isso para o seu irmão do lado aí. Olhem para mim, por favor. Você pode ler a Bíblia? Deve. Você pode congregar? Deve. Você pode cantar? Deve. Louvar? Deve. Levantar as mãos, semear. Você pode fazer tudo o que tiver que fazer. Se Deus não se manifestar em sua vida, não aconteceu nada. Lê a Bíblia? O Jô Soares também conhece a Bíblia, talvez até mais que alguns de vocês. Não abra mão da presença de Deus. Moisés discerniu isso. Moisés, vai lá. Não, Senhor, não vou não. Moisés vai lá. Não, Senhor, não vou. Não me faça ir lá se a tua presença não for comigo. Não é questão de ser rico, ser pobre, ter dinheiro, não ter carro bom. Não é a questão essa não, irmão. A questão é a unção. Você precisa da unção para cantar, para tocar, para louvar, para pregar, para ensinar, para orar, para viver uma vida cristã. Você precisa da unção do Espírito Santo. Se não é só algo humano que os homens já fazem. Os homens já cantam, os homens já tocam, os homens já têm uma oratória. Professor de inglês, de português, de geografia, eles também estão anunciando alguma coisa. As pessoas também se reúnem nos lugares. Sociedade amiga do bairro. O que faz a diferença é a presença de Deus. O que faz a diferença é a unção. Senão, somos igual eles, só em outro lugar. Ao invés de falar de geografia, fala de Deus. Ao invés de falar de história, de matemática, fala de Deus. Ezequiel 47, versículo 4. Mediu mais 1000, e de novo, não foi ele que foi. Me fez passar pelas águas. Que Deus te faça 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 passar pelas águas. Quando eu conheci um profeta, muitos não estavam nem aí. Eu falei, eu vou atrás desse homem. Eu quero o que ele tem. Até eu conseguir. Servi um profeta por 10 anos. Até que, como Elias e Eliseu, eu recebi porção dobrada do Espírito dele em minha vida. Depois de 10 anos, o Espírito Santo me falou, agora você pode seguir sua vida. Depois de 10 anos servindo um profeta. Ele falou, agora você pode servir sua vida. Pode seguir sua vida. Quando eu vi o profeta pela primeira vez, muitos também viram. Mas, viu o profeta e aí? Mas eu vi e eu queria aquilo. É isso que faz a diferença na vida. Tem alguém entendendo aqui? É isso que faz a diferença na vida cristã. Deus não tem preferidos. O Eliseu estava vivendo a vida dele quieto, para um lado, e do outro lado
Deus falou para Elias: Elias, eis-me aqui, Senhor, desce lá, unge a Eliseu, profeta, em teu lugar. Que legal, hein? O Eliseu lá vivendo a vida dele. Não sei se ele estava indo para o churrasco, para a festa. Não sei para onde ele ia. Eu sei que ele de um lado e Deus lá falando: o Elias, unge o Eliseu, profeta, em teu lugar. O Eliseu nem sabendo de nada. Mas a história se repete. Um dia Davi também não sabia de nada e Deus: Samuel, vai na casa de Jessé, unge a Davi rei. E o Davi não sabia de nada. Você sabe o que quer dizer isso aí que eu estou falando? 1 Coríntios 2,9: as coisas que os olhos não viram, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem coisas preparadas para você. O Eliseu não sabia, o Davi não sabia, você não sabe, mas tem coisa preparada para você. Rolou! Está me entendendo? O Davi não sabia, o Eliseu não sabia, o Moisés não sabia, o Paulo não sabia. O Paulo fazendo planos: nós vamos amanhã para Damasco, hein? Fazer o quê? Vamos lá prender esses tais de crentes nazarenos, vamos lá prender eles. Tá bom. E Deus de um lado, quando amanheceu o dia, pegaram os cavalos e partiram para Damasco. O Senhor disse: mas não vai mesmo, porque Isaías 42:6 tem que se cumprir em sua vida. Eu te coloquei como luz dos gentios. Você não vai perseguir ninguém, você vai ser o apóstolo dos gentios. Ezequiel 47, versículo 4: mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Opa, joelhos? Verso 3, a última linha: as águas davam pelos artelhos. Verso 4, as águas já estavam nos joelhos. Verso 4, mediu mais 1000 e ele me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Já tinha subido de nível. Artelhos, joelhos, lombos. Sabe como que eu comecei? Aceitando Jesus. Nessa noite, quem? Eu aceitei Jesus, como diz aí. E depois eu me batizei nas águas. E depois eu comecei a tomar a Santa Ceia. E aí eu falei para mim mesmo: mas é só isso aqui? Quer dizer então que eu saí do mundo, eu aceitei Jesus, eu já me batizei nas águas e agora eu vou ficar tomando Santa Ceia uma vez por mês? É só isso que eu tenho que fazer? Não tem mais nada. Eu pensava: não tem mais nada. Ah, vai ter um culto ali. Aí eu fui cheio do Espírito Santo, falei em línguas. Aceitei Jesus, batizei nas águas, Santa Ceia, falei em línguas e acabou. E a igreja batista não teve resposta para me dar. O pastor batista não teve resposta. Pastor, eu aceitei Jesus, eu batizei nas águas, tomo Santa Ceia, agora já fui cheio do Espírito Santo, falei em línguas, acabou, não tem mais nada, e agora o que eu vou fazer? Não tiveram resposta. Foi aí que eu encontrei o profeta. Aí eu vi que estava muitos níveis acima de apenas aceitar Jesus, batizar nas águas, tomar Santa Ceia e falar em línguas. O profeta estava muitos níveis acima. Artelhos, joelhos e lombos. Mas não acabou ainda não. Ezequiel 47, versículo 5. Mediu mais 1000 e era um rio. Oh, igreja, você não acha que Deus está falando de rio? Você acha que Deus é pescador, abençoado? Pelo amor de Deus, a primeira coisa que eu te falei aqui, que Deus fala de um modo profético. O que eu disse? Já ensinei aqui. Deus fala por parábolas. Deus fala fazendo comparações. Jesus falava: o reino de Deus é semelhante. Você acha que Deus está falando de rio, abençoado? Não, você acha que Deus está falando de rio? Na letra! Você não está vendo que ele está despistando alguns? Alguns pensam: ele está falando do rio mesmo, lá na cidade de Quebar. Ezequiel 1, na beira do rio Quebar.
Deus falou, é isso aí mesmo. Vai, fica na letra aí que o mistério é só para os escolhidos. Você sabia que é assim? Que essa é a diferença da religião. Os religiosos ficam só na letra. Eu estava na margem, na beira do rio Quebar, quando naquele dia... Então, Deus só fica aí na letra aí. Aí os escolhidos, há um rio. Vem aqui. Ó, entra nesse rio. Deixa eu ver se não tem ouvir. Deus fala, eu vou te levar num rio. Para você não se assustar, molha os artelhos. Porque está chegando agora, não vai pensar, né? Vai assustar. Continua firme que eu vou te levando mais para o fundo, vai molhar os joelhos. Você vai ver que já é diferente. Continua firme que logo, logo as águas estão nos lombos. Ezequiel 47, versículo 5. Era um rio, quando eu olhei e falei, vixe, eu estou pensando que é só aceitar Jesus, batizar nas águas, tomar a Santa Ceia e falar em línguas. Quando eu conheci o profeta vem aqui, ó, eu me encontro lá uma vez por mês e tal. Eu falei, eu vou lá. Quando eu cheguei lá, era um rio que não podia atravessar a nado, não tinha como, não tinha. Eu falei, putz, é muito diferente da Batista. A Batista é só um laguinho. Era só um córrego. Era só um córrego. Quando eu cheguei lá, abençoado, Ezequiel 47, verso 5, era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram... Você está percebendo Deus despistando? Você está percebendo Deus falando, de repente ele pega e já começa a falar de um modo profético? Você está percebendo que ele está falando, mediu mais 1000, e ele tinha uma fita para medir, e aí o carnal, tem uma trena aí, mede aqui, segura aí. Aí Deus fala, enquanto eles estão envolvidos, vem aqui, ó, há um mover para a sua vida. Há um mover para a sua vida. E eles medindo com a régua, com a trena. Parece que Deus despista. Eu já percebi isso na Bíblia. O Marcos 4,11 me responde. Porque vendo, eles não percebem. Eles ouvem, mas não entendem. Parece que Deus despista. Porque o mel é só para os profetas. O mel é só para os profetas. Esse ministério não é para qualquer pessoa, mesmo em graça. O MGA é diferente, abençoado. Você conhece outra igreja em graça? Tem mais. Conhece outros pregadores em graça? Tem vários. O MGA é diferente. O mel aqui é mais grosso. É diferente. Muito diferente. Paulo disse que fomos edificados pelo fundamento dos profetas e dos apóstolos. Essa é a verdadeira igreja, a que é edificada com o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Alguns saem do apostolado, como vocês sabem. Mas o mover, ele é profético e apostólico. Porque a igreja, Paulo disse, foi edificada sobre o fundamento dos profetas e apóstolos. Porque o mover é profético e apostólico. Pegou? Tem gente que não entende isso. Ezequiel 47, versículo 5. Era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado. Aí vem o bobão, mas eu não sei nadar. Eu também não sabia, porque eu nunca tinha visto aquele rio, eu nem sabia que existia um rio. Quando eu fui atrás do profeta, quando eu cheguei lá, eu vi um rio. Não tem como. Só nado. Mas eu não sei nadar. Mais ou menos assim. Pode ir que você não vai morrer afogado. Mas eu não sei nadar, mas pode ir que você não vai morrer afogado. Então vou te fazer entender melhor. Vem aqui, Davis, por favor. Fica aqui na minha frente. Fica aqui na minha frente. Faz assim com as mãos.
Imagina que você está me chamando para pular no seu colo. Fala, vem, olha lá. Ó, olha o espaço. E se eu pulo e ele não me aguenta? Eu vou me arrebentar. Não é? Isso se chama malícia. Coríntios 14, 20. Não sejais adultos na malícia, sede meninos na malícia. Como assim? Manda eu pular. Eu não vou porque eu sou malicioso. Se é uma criancinha de 2 anos, o que ela faz? É ou não é? E pula. Por quê? Porque ela não tem malícia. Ela não está pensando assim, mas e se ele sair da frente? Mas e se ele não aguentar o meu... A criança não pensa nisso. Obrigado. É isso que Deus está falando para você. Pode entrar no rio que você não vai morrer afogado, não. O salva-vidas é o Espírito Santo. Quer que eu traduza tudo isso aí? Quando houver um mover em sua vida, aí eu nunca falei em línguas. Fala! Mas eu vou falar o quê? E se para de pensar, pula! Pula no rio! Pula! Para de pensar na cabeça humana! Então o que eu faço? Se entrega! Entra no rio! Deixa molhar! Vai subir na água! Sobe! Entra no rio! Deixa molhar! Você não vai morrer afogado, não! O Espírito Santo está no meio desse rio! O problema é uma fortaleza que eu tive um dia. Mas eu vou falar em línguas, e se for da minha carne? É a maior fortaleza que as pessoas têm. Mas e se for da minha carne? Eu pensei que você cria que o Espírito Santo habitasse em você. Você que pensa assim? Eu pensei que você cria que você tinha sido comprado pelo Espírito Santo, que ele habita em você, que você não é de você mesmo, que você é guiado pelo Espírito Santo. Eu pensava que você pensava nessas coisas, que você cria nisso. Por que muitos não falam em línguas? Porque não se joga. Fortalezas o impede de entrar com tudo no rio. Vai entrando, irmão. Vai entrando. Mas não tem mais, vai entrando. Se você morrer, a culpa é de Deus. Você não crê em Deus? Creio. Então se joga no rio do Espírito Santo. Orou, glória a Deus. Quem está me entendendo o que eu estou falando aqui? Se joga, irmão, se joga. Entra no rio. Deixa molhar. Ezequiel 40. Você vai ter muitas oportunidades para entrar no rio, para nadar, para mergulhar, para vir assim da cambalhota e pular assim. Você vai ter muitas oportunidades de fazer isso. Eu já faço isso há anos. Estou ensinando os que vão chegar devagarzinho no rio, né? Vai molhando assim a canela. Você já foi na praia, não foi na praia? Aí não vai molhando a canela, né? Aí você vai entrando mais, não vai subir na água. O rio do Espírito Santo é a mesma coisa, é semelhante. É a mesma coisa. Você só tem que destruir as fortalezas que colocaram nas suas mentes. Vou falar de mim. Eu sou filho de pastor. Pastor tradicional. Onde mulher não podia cortar o cabelo, não podia usar esmalte, não podia usar calça comprida, não podia passar batom e brinco, todas essas coisas. Eu sou filho de pastor desse tipo. E um dia eu estava na igreja num culto tão fervoroso, tão aquele calor do Espírito, a presença de Deus maravilhosa, e uma mulher na minha frente. Tudo que não podia no sistema, ela estava. A mulher falando em línguas, cheia do Espírito Santo. Eu nunca tinha visto isso. Eu nunca, filho de pastor tradicional, uma mulher cheia do Espírito Santo, transbordando. Só que, cabelo bem curto, igual o Joãozinho, de brinco, de batom, de esmalte, calça comprida, tudo que não podia ter ela tinha. Mas eu vi que ela estava cheia do Espírito Santo. Na hora a fortaleza foi quebrada. Eu falei, então o que me ensinaram lá, Deus não está preocupado com isso. Ele passou por cima de tudo isso. Ela está cheia do Espírito. Agora vai quebrar mesmo. Puta, que experiência, irmão. Que
experiência. Uma mulher de cabelo Joãozinho, como eles falam, bem cortadinha assim, carequinha assim, batom, brinco, calça comprida, tudo que não podia ter ela tinha. Mas a mulher estava transbordando do Espírito Santo. Nunca vou esquecer. Foi aí que quebrou. Foi aí que quebrou as fortalezas. Ezequiel 47, versículo 5. Mediu mais 1000, era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ele me perguntou, ele quem? Deus, né? Ele me perguntou: viste, filho do homem? Sublinha aí o verso 6. Ele me levou. Que Deus, levante a mão, que Deus te leve. Que Deus te leve. Que Deus te leve. Ezequiel 47, verso 6. Ele me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância. Para quem não sabe, árvores na Bíblia significa prosperidade. Árvores, trigo, peixes, pão, isso significa prosperidade. Verso 7. Havia grande abundância de árvores de um e do outro lado. Ele me disse: estas águas... Olha lá, eu não falei para você que Deus despista? Coloque o seu dedo aqui, no versículo 8. Olha como que Deus despista quando Ele quer falar de um modo profético. Ele fala de coisas da terra, coisas carnais, humanas, que não tem nada a ver com o Espírito. Aí depois Ele fala uma palavra profética. Pegou? Está pegando? Ele fala coisas humanas, terrenas. À direita, mediu 30, para a esquerda. Isso aí não interessa nada para ninguém. Mas isso aí é um para despistar. De repente ele fala assim, mediu 3, mediu 4. Aí ele fala, há um rio, há um mover, o Espírito me levou. Aí ele volta, aí mediu mais 3, é tudo para despistar. Por isso que Jesus falava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Ezequiel 47, verso 8. Ele me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Arabá e entram no mar. Até aí. Mas agora ele vai falar. Tem caneta aí? Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis. Segura essa, olha a palavra profética. Enxame de criaturas viventes viverão por onde quer que o rio passar. Cadê o tema, Jaque? Cadê o tema? Enxame de criaturas viventes viverão por onde quer que o rio passar. Olhem para mim. Olhem para mim. Você não acha que Deus vai purificar os peixes, né? Hã? O que tem no rio? Peixes. Você não acha que Deus vai purificar os peixes? O que Deus disse para os peixes em Efésios 2:8? Pela graça sois salvos. Os peixes são salvos? O que Deus disse em Coríntios 6 para os peixes? Não sabeis vós, peixes, que sois templo do Espírito Santo e o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita num peixe. Então não é de peixe que Deus está falando, muito menos de rio. Oh! Deus está falando de um modo profético. Quer que eu traduza em miúdos? Quando o Espírito Santo te pegar, você vai ser transformado. Assim você entende. Você vai ser transformado. Oh! Ezequiel 47, versículo 9. Coloque o seu dedo aí. Ezequiel 47, versículo 9. Enchou! Isso aqui é profético. É uma palavra profética. Deus disse, onde eu passar, onde eu me manifestar, haverá vida. É isso que ele está falando. É isso que ele está falando. Quem entende o que ele está falando, hein? É isso que ele está falando. Oh! Enxames de criaturas viventes viverão. Tem doença, vai ficar curado.
Está triste, vai ficar feliz. Está pobre, vai se enriquecer. Enxames de criaturas viventes viverão por onde quer que esse mover passar. E esse mover está aqui entre nós. Por isso que a graça através do MGA está indo para toda a terra. Por quê? Enxame de criaturas viventes viverão por onde quer que esse mover passar. Não é uma religião em graça, não é um sistema em graça, é a graça no poder do Espírito Santo, como era com o apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 2, por favor. É a graça no poder do Espírito Santo, como era com o apóstolo Paulo. Vou te mostrar. 1 Coríntios 2. É a graça no poder do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, verso 1. Como era com Paulo. Aqui não é só letra não, irmão. Aqui não é só letra. Não é só letra. Não é só história bíblica. Que o pastor fica contando. Só na letra. Aqui há um mover de Deus. Não é uma religião em graça como alguns por aí. Eu não falo só da graça. Há um mover de Deus em nosso meio. É outra coisa. Eu não só prego a graça, eu não só ensino a graça. Há um mover de Deus em nosso meio. 1 Coríntios 2, verso 1. Irmãos, Paulo falando, Coríntios 2:1. Quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Eu estive convosco em fraqueza. Domingo eu estava até me escorando aqui. Eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Alô? A minha palavra, Paulo falando, e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, tem caneta aí, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então quer dizer que havia uma manifestação nas pregações de Paulo? Não é isso, Reginaldo? Não é isso que ele está falando? Ele falou aqui, mas em demonstração de espírito de poder. O que é demonstração? O que é demonstração da Avon? Demonstração da Stanley. O que é demonstração? Demonstrar o produto. O que é? Olha lá, Coríntios 2, verso 4. Em demonstração do espírito de poder. Pegava fogo nos cultos de Paulo, abençoado. Não é essas graças frias, geladas que você vê por aí, não. Os cultos de Paulo pegavam fogo. Tá bom? Não é esses paroleiros em graça aí que não tem unção, não tem manifestação, não tem revelação. Não é assim não, irmão. Os cultos de Paulo pegavam fogo. Lá em Atos 14, Paulo estava pregando o evangelho na rua. E tinha um paralítico que ficou assim em Paulo. Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Paulo disse, levanta-te em nome de Jesus. O paralítico, oh, glória a Deus. Saiu andando. Porque a graça através de Paulo, olha o verso 4, a última linha do verso 4. 1 Coríntios 2:4. Em demonstração do Espírito. Espírito maiúsculo é Espírito Santo. Como é que se demonstra o Espírito Santo se ele é Espírito, hein? Coríntios 12:7. A manifestação do Espírito Santo. Ficou claro essa, não ficou claro? Ficou ou não ficou claro? Ou só eu entendo isso? Havia manifestação do Espírito Santo nos cultos de Paulo. Só um jegue que não vê isso, que não entende isso. Mas as ovelhas que crêem na Bíblia entendem e crê. Mais um. 1 Coríntios 4. Qual o tema, Jaque? O rio purificador. Rio, entre aspas, né? Tá claro aí? O que tem no rio? Águas.
águas se movem. Não é de águas que ele está falando, nem de rio. Ele está falando do Espírito? Está claro ou não está claro para vocês aqui? 1 Coríntios 4, verso 20. Olha lá. Olha como que Paulo disse que era quando ele pregava a graça lá. Coríntios 4, 20. Pois o reino de Deus não consiste em palavras. O que é palavras? Blá, 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 Jesus voltou no ano 70, blá, 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 blá. Isso é só palavra, irmão. Isso é só palavras. Isso é só palavras. Isso é só palavras. Reino de Deus não consiste em palavras, mas em transformação de vidas. Palavras não valem para nada. Teoria, teses, teologia, isso não vale para nada. O que vale é o rio. O que vale é o rio que purifica. Essa é a diferença do MGA. Para terminar, eu tenho que obedecer ao Espírito Santo. Salmos 46. Tem mais dois. Mais duas vitaminas para você comer, mastigar. Tem alguém comendo aqui a comida de hoje? Está passando bem ou está passando mal? Então diga Abba Pai. Salmo 46. No meio da Bíblia. Qual o tema, Jaque? O rio. Diga comigo. O rio purificador. É de rio que Deus está falando? É de peixes que Deus está falando? Então, glória a Deus, a sua vida está entendendo. Salmos 46. Quem já achou, diga amém. Versículo 4. Tem caneta aí? Salmo 46, 4. Já começa dizendo o quê? Há Davi também provou. Você está pensando que era só Ezequiel que sabia dessa revelação, é? Vai ler a Bíblia, irmão. Você vai ver que Davi, Elias, Moisés, Jeremias, Isaías, todos. Até que chegou em Paulo. Até que chegou em nós. Ó o Davi. Salmo 46, verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Quem é que está no meio dela? Verso 5. Quem? Então esse mover que tem no MGA é de Deus mesmo, hein? Confirmado pela Bíblia. Verso 5. Deus está onde? Lá longe. Onde é que Deus está? No meio. Há um mover de Deus em nosso meio. Salmo 46, 5. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Umas versões dizem da aurora. Você não vai ser abalado, irmão. Não tem doença, não tem pandemia, não tem desemprego, não tem vírus, não tem nada. Eu digo como Jó disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Nada me abala. Deus está em nosso meio. Oh, nada me abala. Vamos terminar? O último da noite. João capítulo 7. Podia ficar aqui horas, mas eu penso que já deu para você pegar o fio da meada. Que não é de rio que Deus está falando, né? E nem de peixes, né? E nem de águas, né? João 7, quem já achou? João 7. Tem caneta aí? Tem que ter caneta, hein? Para terminar tem que ter caneta. João 7, 38. João 7, 38. Jesus falando, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Piscinas. Te amo, Espírito Santo. Do seu interior fluirão o quê? Para terminar, por favor, bem consciente, digam assim, pastor, sobre o que Jesus está falando? Diga, rios de água viva? Diga, sobre o que ele está falando?
verso 39. João 7,39. Isto ele dizia de quem? Do Espírito. Que gozo! Ele dizia a respeito de quem? Do Espírito. Logo, cadê o tema? Logo, o rio não é o rio coisa nenhuma, é o Espírito. Não saia desse apostolado. Não saia. Não saia desse apostolado. MGA. A graça como ela é. E o apostolado como tem que ser. Como Paulo disse aos Efésios. Edificados sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Assim é essa igreja. Assim é esse ministério. A graça seja com todos vós. E que esse rio purificador passe por todos vocês. Porque há uma palavra profética em Ezequiel 47:9. Levante as mãos. Enxame de criaturas viventes viverão por onde quer que o rio passar. Graça e paz, amados de Deus em Cristo, graça e paz.